instante e pedir a bênção da espiritualidade para mais esse estudo, para mais esse entendimento, para que a gente possa, acima de tudo, entender a proposta espírita, para que ela não seja apenas uma reflexão superficial, mas sim uma transformação que parte lá do nosso mundo íntimo para as realidades que estamos vivendo. Abençoe, Senhor Jesus, cada um de nós, abençoe nosso grupo de estudo e que possamos, acima de tudo, compreender cada vez mais, entendendo a proposta da mediunidade como uma oportunidade de crescimento espiritual. Permita-nos, Senhor Jesus, acima de tudo, que possamos aplicar os estudos em nossa vida, para que nos tornemos pessoas melhores, mais compromissadas, diretamente ligadas ao movimento que a doutrina espírita oferece no campo da mediunidade. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós começamos o capítulo 26, intitulado Psicometria. Se a gente fosse tentar entender esse nome, seria como se a gente fosse mensurar a capacidade mental. Daí Allan Kardec juntou nesta faculdade, que às vezes a gente classifica como anímica, porque é uma faculdade do espírito encarnado. No entanto, Aulus trabalha ela como uma faculdade mediúnica, porque ela vai identificar fatores espirituais através de objetos. Então, partindo desse princípio, identificando que a mediunidade ela é intermediar correntes mentais, ela pode ser classificada como fenômeno mediúnico sem nenhum prejuízo para o seu entendimento. Nós chegamos a citar, antes do estudo, o caso da Ivone Pereira, que era um médium psicômetro de grande sensibilidade. Ela mesma cita em uma das suas obras, se não me engano, A Luz do Consolador, que ela andando pelo Rio de Janeiro, observando, um quadro meio que complicado da vida social, uma mãe que carregava uma criança com uma série de limitações físicas e mentais, dentro de uma necessidade material muito grande, e ela observando aquele quadro, ela identifica o imperador Nero reencarnado, através da psicometria, através da visão. Ela apenas olhou e captou reencarnações passadas que estão gravadas no inconsciente daquela criança. Nós temos o caso de Chico Xavier como psicômetro, narrado por Arnaldo Rocha. Arnaldo ajudava muito Chico nas cartas, nas comunicações. E todo dia chegava para o Chico centenas de cartas, pedindo orientação, receituário, pedindo notícia de parentes desencarnados. Então, quando chegava aquele volume muito grande, o Arnaldo falou assim: mas Chico, como é que nós vamos separar isso tudo? Vai dar um trabalho muito grande. E o Chico dizia a ele: não, Arnaldo, segue como eu vou te passar. Ele pegava o envelope e falava assim: essa daqui é receituário, essa aqui é orientação, sem abrir. Só de pegar no envelope, ele sabia o conteúdo da carta, porque ele conseguia captar naquele papel a expressão mental de quem escreveu. Então, ele sabia a necessidade, sem necessitar abrir e ler. Isso aconteceu, nós temos aí no YouTube a história do médium norte-americano, mas eles nem classificam como médium, assim, como vidente, Edgar Cayce. É interessante a biografia dele, quem puder assistir, é válido. E os seus biógrafos contam, que ele teve uma grande dificuldade com uma lição de casa, o pai dele estava tomando dele constantemente, e ele não conseguia memorizar, então ele pediu 5 minutos ao pai para ele descansar, ele estava exausto. Aí o pai, então, deu 5 minutos, ele dormiu sobre o livro, e quando o pai chegou e foi tomar a lição, ele sabia o livro inteiro, porque absorveu
aquele conteúdo. Caso parecido acontece com o nosso Divaldo Franco, quem relata a uma companheira do movimento espírita, quando ela perguntou a ele como ele consegue memorizar tantos dados científicos, tantas histórias, tantas biografias, e ele diz a ela, né, basta tocar no livro. E absorve aquele conteúdo emocional da história. Na Idade Média, né, nós tivemos vários, vamos classificar como médiuns, mesmo que à época não havia esse termo, que se dedicaram à psicometria. Na idade do cristianismo primitivo, nós temos entre os 70 apóstolos do Evangelho de Lucas a presença de Ágabo, que era um profeta da igreja de Antioquia, na Turquia, e foi dada a Ágabo a cinta de Paulo, e ele descreveu como o apóstolo seria tratado ao entrar em Roma, coisa que todos os seguidores tentaram impedir que ele fosse, mas só de tocar na cinta do apóstolo, ele teve aquela visão exata de tudo que ainda iria acontecer. Olha como a psicometria, ela é vasta. Ela tanto vasculha aquilo que já aconteceu, como aquilo que pode acontecer. São capacidades naturais que todos nós temos, mas em graus extremamente pequenos. Falta-nos desenvolver espiritualidade para que ela tenha serventia em nossa vida. Quando nós vemos, por exemplo, alguns pássaros que têm dentro de si um caminho que eles fazem das suas migrações, é como se eles saíssem e uma lembrança os norteasse a isso, eles conseguem tirar daquele caminho, daquela temperatura, daquela iluminação, o caminho certo para onde vão. É algo que já vem conosco de muito tempo. E agora a gente está a caminho de desenvolver. Alguns médiuns antigos, né, quando a gente lê as obras clássicas dos romances de Chico Xavier, médiuns voltados ainda para as atividades negativas, como Araxes, como Plotina, eles tinham essa capacidade natural, a pessoa chegava para eles a um preço fixado e eles identificavam as causas que levavam as pessoas ali, sem que elas falassem. Da onde que se tem essa informação? Aí vamos falar assim, mas é uma intuição, muito mais do que isso. É uma visão daquilo que está escondido atrás de um item, de um objeto ou de uma pessoa. Então, a psicometria é algo muito mais profundo do que aquilo que a gente possa tentar entender. Nos Estados Unidos, ela é amplamente difundida para a solução de crimes. Há uma série de filmes, né, séries também, que usam sensitivos, é o nome que eles dão, para tocar em objetos de pessoas desaparecidas ou que foram, né, vitimadas por algum tipo de ação criminal, para que possam ser localizadas. E alguns têm grande acertabilidade nisso. Mas nós vamos tentar entender a psicometria num ângulo natural da vida. Ele não vai buscar ela aqui num exemplo de um médium, mas ele vai mostrar para nós que os espíritos desencarnados a têm num nível muito mais desenvolvido do que nós, porque não tem em si os empecilhos da matéria. Então, ela flui naturalmente a partir da concentração mental. Quando André Luiz e Hilário tocavam nos objetos, eles vasculhavam ondas mentais presas aos objetos. Aulos não precisava nem de tocar. Ao observar, ele fazia essa introspecção, essa visão de tudo aquilo que está circunstanciado naquele objeto e conseguia identificar cenas, quadros que envolviam aquela realidade. Então, vamos para o nosso estudo. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia a sua fase final. Nós estamos nos 5 últimos capítulos. É o 26, 27, 28, 29 e 30.
Então, nós estamos estudando psicometria, depois nós temos a mediunidade transviada no próximo capítulo, que é um capítulo que a gente vai lentamente sacudir algumas estruturas. O servicialismo que os médiuns se permitem, estudando justamente o livro Os Mensageiros, de André Luiz, daqueles médiuns que tombaram, que se prepararam anos e chegam aqui e se entregam aos pequenos percalços da vida. Mas André Luiz observa que eles atingiram a fase final. Aulos não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas, porque ele havia programado um curso rápido de ciências mediúnicas, que foi uma semana. Em uma semana, eles preenchem 30 capítulos que formaram esta obra. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu, nos sentimos algo melancólico, porque aquela companhia daquele, né, lumiar da espiritualidade estava encerrando. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo. Então, mesmo ele percebendo a melancolia deles, porque estava para encerrar aquela convivência no campo da mediunidade, ele buscava outros fenômenos desconhecidos para que eles pudessem manter o entusiasmo e o interesse nas atividades. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com o museu, a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. Então, quando fala assim, a gente identifica mais ou menos que já era uma certa tarde, né, próximo do horário de encerramento do funcionamento do museu, e algumas pessoas ainda estavam ali vislumbrando, né, aquelas coisas antigas. Eu mesmo sou apaixonado por isso, né? Quando você vai e vê aquelas quadros antigos, roupas, instrumentos musicais, é algo melancólico, mas que, de alguma forma, desprende algumas memórias que estão ainda no nosso inconsciente. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, exclamando: numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. Então, o que ele está falando para o André Luiz e para Hilário? Na nossa condição como espíritos, é muito interessante a gente visitar uma instituição dessa, porque ao visitar essa instituição, nós vamos colher uma série de impressões diversificadas. De certo, continua Aulus, já ouviram referências à psicometria. Em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, essa palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Olha que interessante, né? A psicometria ela é estudada na psicologia, na parapsicologia, na psicologia instrumental, em vários outros setores da ciência, da psicobiofísica, mas dentro do campo da mediunidade, ela é a capacidade de você ler aonde aparentemente não existe nada além do objeto. Passamos por longo portal e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo com crescente admiração. Então, alguns espíritos fixados também naquela época, ou com aquele, né, aquela melancolia do tempo passado, visitam instituições na busca de algumas memórias, algumas lembranças de encarnações passadas, de regiões que viveram, né, e que trazem consigo recordações, algumas boas, outras nem tanto.
Muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar. Tem pessoas que adoram, né, o passado, porque viveram aquela experiência. Então, quando pega aqueles álbuns de foto, elas viajam no tempo. É natural do ser humano. E o ser desencarnado não muda. Então, quando ele tem a possibilidade de rememorar experiências, de voltar a viver sensações e emoções, ele faz com naturalidade. Como a sua entrada é franca, né? Visita os museus sempre que pode. Verifiquei que algumas preciosidades, aí já é um aspecto da visão de André Luiz, acentuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acinzentada ou pardecenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Então, primeira observação de André Luiz. Alguns objetos, eles tinham um envolvimento a nível de energia que nós, encarnados, não vemos e que a maioria dos desencarnados que visitam também não veem, apenas aqueles que já estão mais desprendidos da viciação mental do nível terra-terra conseguem observar. Então, havia ali um certo envolvimento de um fluido opaco, um fluido que você consegue enxergar através dele. Vamos voltar aqui. Fluido opaco que formava uma massa acinzentada ou pardecenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou benevolente. Todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Então, todos que já trazem essa carga de energia, ou eles são lembrados ou visitados constantemente. Talvez por um apego, talvez por uma recordação, por uma joia de família, por um valor sentimental, mas permanece vivo o interesse por aquele objeto. Não há um desprendimento total do seu possuidor. Ah, doou para o museu, né? Doou porque não podia levar. É igual os testamentos que a gente vê, né? A pessoa faz o testamento para ser lido depois da morte, porque durante a vida ela quer usufruir. E ela só faz o testamento porque se ela pudesse levar consigo a riqueza, ela não faria nada. Aí fala, a pessoa foi tão desprendida. Não, ela não teve opção. E ali também há muitas questões dessa. Muitos pertences de famílias reais, de famílias abastadas, né, daquela classe que se dizia monárquica, foram depois doados roupas, vestidos, fardas, joias, e formam um arsenal de lembrança, porque aqueles espíritos ainda sentem-se ligados a valores dessa espécie. Não longe, diz André Luiz, havia curioso relógio aureolado de luminosa faixa branquicenta. Então, ele entrando, né, viu, fez essa observação, e na parede destacado tinha esse relógio que estava aureolado, quer dizer, envolvido, como numa auréola luminosa de faixa branquicenta. Paulo recomendou-me tocá-lo, e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Então, ele tocando no relógio, ele volta no tempo. Ele enxerga aquela reunião familiar, onde os pais conversavam e as filhas presentes numa sala de jantar. Com aquele quadro vivo,
a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava dominando o ambiente do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Então, este relógio, que pertenceu a essa família, que agora estava num museu, né, na cidade do Rio de Janeiro, ainda não estava esquecido daqueles que o tiveram como um bem. Tanto que ele exalava de si essa aura esbranquiçada, como se fosse uma energia mental de lembrança, fazendo com que aquele objeto não fosse totalmente doado. Mentalmente, ele ainda estava ligado à família que fora seu proprietário. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou: perceba as imagens sem o toque direto. Aí a diferença da evolução de Aulus, né? Apenas olhando, ele consegue enxergar esses quadros. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas, pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. Já desencarnaram, é do século passado, mas o casal que adquiriu, que teve ele na sua casa, aquele objeto foi se impregnando com formas mentais do nível de cultura daquela família. E de tempo em tempo, ele ainda era visitado pelos antigos donos para poderem fazer o quê? Uma rememoração. Chegam os donos lá e olham, olha o relógio que pertenceu à nossa família, que ficava na sala da nossa casa. E enquanto tiver essa lembrança, essa energia que faculta o movimento da psicometria vai servir de elo de ligação. Se não tivesse, por exemplo, memória nenhuma, ele não teria energia mental. Mas ao tocá-lo ou visualizá-lo, dependendo do espírito que tiver, você faz uma análise do processo, da construção, de onde ele esteve, da história do relógio. Mas como ele está revestido de forma pensamento, primeiro você faz uma ligação aonde ele está, com quem ele se relacionou. Então a gente vê como que a psicometria é algo muito profundo. E ela dá condições realmente de se fazer uma investigação profunda. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Hilário tateou a preciosidade e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio de vibrações? Justamente, diz Aulus. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Assim como o fio de cobre na condução da energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando-o na fase que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Na mediunidade, tudo é corrente mental. É por isso que não se precisa ler nomes para a desobsessão. Basta um pensamento, que é uma corrente mental, para que os espíritos que conseguem identificar essa corrente mental façam a visita espiritual e relacione o quadro dentro da necessidade de atendimento.
Nós ainda estamos vinculados a escrever o nome. Ah, chegamos na casa espírita, temos lista de presença. Isso é coisa do regime militar, que queria saber quem que era espírita, né? Que os espíritas eram, na verdade, conspiradores contra o regime. Então, nós tínhamos que ser fichados nas casas espíritas, tínhamos que registrar presença, para que numa possível investigação soubesse quem são aqueles que frequentavam esses trabalhos. E a gente ainda mantém, tem casa espírita que você chega, lista de presença. Para quê? Aí vai para o trabalho mediúnico, caderno de vibração, tem que ler os nomes. Meu Deus, vão espiritualizar o trabalho. Não existe isso. Ou tem que falar. Pensa. Porque se os espíritos conseguem se ligar a fatos através de um objeto que assimilou corrente mental, quanto mais o pensamento de uma pessoa, de alguém que está envolvido. Às vezes a pessoa não está nem no trabalho mediúnico, mas da casa dela em oração, ela ora e ela é atendida, porque a necessidade se fez maior. Trabalho mediúnico não é para interesses pequenos, subalternos, de atendimento para as necessidades que são humanas. Ele é para os trabalhos espirituais de ordem superior. Se nós ainda estamos com aquela mentalidade que vamos para a reunião mediúnica para resolver problemas pessoais, realmente a pandemia tem que continuar por mais 10 anos, para que essa mentalidade possa desencarnar e a mentalidade nova de a gente fazer com a espiritualidade uma ligação de trabalho superior ser implantada. Não cabe mais na doutrina espírita essa troca. Aí eu vou porque eu indo, eu chego lá, eu peço pela minha família, e não muda, porque as correntes mentais continuam viciosas. Então começa a se entregar ao trabalho com dignidade, com comprometimento, e a espiritualidade te dá o retorno deste trabalho. Mas isso nós vamos estudar no próximo capítulo. A questão é que tudo está ligado à mente. Tudo. Tudo que nós temos na nossa casa está impregnada com o nosso pensamento. Então, se eu pegar, por exemplo, um quadro que eu tenho na minha casa e doar para alguém que tenha a psicometria, ela vai identificar cenas, fatos da minha casa, naturalmente. Porque ela vai fazer uma ligação através das ondas mentais que aquele objeto se tornou um catalisador. Então, nada fica escondido dos espíritos que já têm essa faculdade mais avançada do que nós mesmos. Por isso que, olhando para nós, eles nos identificam. Conhecem o nosso mundo íntimo pelas irradiações naturais que emitimos. Nós vivemos num mundo de vibrações, de pensamento. Einstein já dizia sobre isso. E nós começamos a entender essa realidade que tudo é energia. Se nós temos um relógio igual a essa família, esse relógio é uma compactação de energia que vai se enriquecendo, se consubstanciando dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Uma vez ele sendo colocado no museu, enquanto as memórias daqueles que possuíram ele estiverem fixas, ele vai ser um canal de comunicação, de ligação entre quem entra em contato e aqueles que o receberam, que o tiveram na sua casa. Por isso que ele classifica como fenômeno mediúnico, porque justamente é um canal que vai intermediar correntes mentais. Hilário refletiu alguns momentos e observou. Então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um jeito nessas condições seria, um objeto, perdão, nessas condições, seria um mediador para a realização de nossos desejos. Sim. Pensa num cão farejador, que você vai lá e dá uma roupa para ele, ele cheira aquela roupa e consegue meio que se direcionar aonde está aquela pessoa. De onde que vem essa percepção que o animal tem?
é um fenômeno psicométrico ainda rudimentar, que se expressa pelo olfato, pela captação da energia que se torna olfativa e que está disseminada pelo ar. Ele vai seguindo aquela captação, aquela energia, e chega aonde a pessoa está. São princípios desta faculdade que, se está rudimentar no animal, no homem ela pode vir a evoluir, e nos espíritos mais avançados é um fator de trabalho. Muito importante o estudo da força mental, complementa André Luiz, né? Considerei sobre forte impressão. Aulo sorriu e comentou: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta, deixando vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Os cães caçadores, né, que encontram os animais através do olfato, é uma percepção, porque o que é o cheiro senão uma vibração? Se a vibração num determinado teor é cor, num determinado teor é som, num determinado teor é luz, num determinado teor é cheiro, tudo que se expressa são vibrações da matéria. E a sensibilidade, os órgãos, quando vão se tornando sensíveis, eles passam a captar um espectro maior. Se os cães e os gatos, principalmente, né, descoberta agora, escutam muito mais do que a gente, eles tanto visualizam como escutam os espíritos. Imaginemos quando a gente começar a se desmaterializar os interesses, as vaidades, os desejos. Naturalmente, com o trabalho constante, nós começamos a vislumbrar essas vibrações, porque elas são naturais do nosso sorrimento, do nosso crescimento. Só não se fazem naturais porque a gente está materializando o espírito, ao invés de espiritualizar a matéria. Nós estamos na contramão da proposta espiritual. Quando a gente encarna, a gente vem com aquela visão que nós somos espíritos em experiência material, mas chegando aqui nós achamos que somos matéria em experiência espiritual, porque as nossas prioridades, as nossas ideias, as nossas intenções ficam em torno do conforto, da diversão e da satisfação dos desejos materiais. Quando libertados do corpo denso, diz Aulos, aguçam-se-nos os sentidos, e, em razão disso, podemos atender sem dificuldades a esses fenômenos dentro da esfera que se nos limitam às possibilidades evolutivas. Então, uma vez fora do corpo físico, nós podemos desenvolver a evidência, concordam? À medida que você adentra no mundo espiritual, naturalmente você começa a conviver com uma sociedade espiritual, se não avançada, do mesmo nível que você está. Você aguça a percepção auditiva, porque você escuta. Você lembra que André Luiz, mesmo no umbral, via os espíritos inferiores e ouvia eles. Via espíritos em forma de animais correndo e se escondia deles. Então, o que acontece? Você vai aumentando a sua percepção. E agora, nesta obra, ele já está como um trabalhador. Então, ele tem a psicometria aguçada. Ele toca e faz essa investigação, essa auscultação de toda uma realidade que está envolvendo aquele objeto. Se nós temos na Terra pessoas videntes, pessoas audientes que escutam os espíritos porque já têm uma percepção nesta área, também temos os psicômetros. Aqueles que conseguem identificar
através da leitura das ondas mentais. E se nós crescermos espiritualmente, naturalmente isso fará parte da nossa essência como ser espiritual. Somos desse modo, continua Aulas dizendo, induzidos a crer, perdão, quem fala aqui é Hilário, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que fizeram superior a nós. Olha o que Hilário fala, engraçado, né? O que isso nos leva a crer? Eu consigo visualizar da minha posição para baixo. Eu não consigo, por exemplo, ouvir as colônias superiores. Aqueles que vivem em nosso lar conseguem comunicar-se naturalmente com todos que estão na colônia. Com os espíritos que estão nas câmaras de retificação, em dificuldade, com os ministros que já são superiores, mas que expressam suas ondas mentais no nível facultativo. Nós temos, por exemplo, no livro Nosso Lar, a opinião de Narcisa, quando ela diz, né, quando ela ensina, na verdade, André Luiz, o processo da volitação, dizendo que em nosso lar, eles não praticam esse hábito porque ainda não é, né, de todas as pessoas o domínio dele. Então, eles respeitam aqueles que ainda precisam andar, quase que se arrastar sobre o solo, enquanto eles poderiam estar, né, sem a utilização do aeróbus, poderiam estar num nível superior. Mas como a colônia é muito próxima à realidade da Terra, eles mantêm para não criar nos espíritos uma divisão daqueles que são mais evoluídos, daqueles que são ainda iniciantes. Então, o que Hilário fala? Engraçado, eu percebo que eu consigo vislumbrar tudo que está do meu nível para baixo. Para cima, eu não consigo. E Aulos diz, sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontam a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. Então, nós não sabemos como se expressam as correntes mentais em níveis mais altos, mas os níveis mais altos conhecem os níveis mais baixos, porque partiram de lá. Tirando o Criador, que é perfeito em tudo, todos os outros são perfectíveis. E é nesse afã que Deus conhece a expressão do nosso pensamento. Porque, sendo Ele Criador, conhece a expressão do Espírito imperfeito e reconhece o nosso pensamento, as nossas vibrações, as nossas atitudes. Quando nos esforçamos por elevar em processos de prece e trabalho superior, são expressões menos agressivas, em algumas partes até agradáveis. Quando estamos na nossa vida terra a terra, nos nossos pensamentos imediatistas, são expressões completamente desagradáveis, que afastam os espíritos superiores de nós e aproximam-nos da animalidade. O pensamento deles, dos espíritos superiores, vibra em outra frequência que nós nem conhecemos. Naturalmente, podem acompanhar e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior, quando queira, contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Como que o superior vem ao inferior, né? Vamos lembrar de André Luiz lá no umbral. Anos e anos naquela teimosia, naquela resistência. Quando ele não se sentia mais nada, totalmente vencido e humilhado, ele fez aquilo que ele nunca pensou em fazer: orar. Mudar o estado vibracional da alma. Então ele orou e falou que não sabe quanto tempo ele ficou orando, mas era uma prece que saía não do cérebro. Não é igual a gente fala, vamos elevar o pensamento. Não, era do sentimento. Saiu do coração. E no mesmo momento que ele elevou a sua vibração, ele entrou em contato com Clarencio e com aqueles espíritos que trabalhavam no mundo espiritual inferior,
colhendo aqueles que já estavam prontos para melhorar. Então, no campo da espiritualidade, sempre vai haver o merecimento. Quando Jesus estava na Terra, e Jesus, um espírito missionário, ele rebaixa a sua condição espiritual para conviver com a gente. Aí você imagina aquela alma perfeita, aquela alma que expressava pensamentos num nível extremamente superior, tendo que conviver com as misérias humanas, com as dificuldades. E aí a sua vida passa a ser um tributo à elevação, porque mesmo convivendo com os inferiores, ele não se contamina. Já é um espírito que atingiu a imunidade das fragilidades morais. E assim foi com ele, assim foi com Célia, assim foi com Alcione, assim foi com Lívia. Espíritos que se depuraram e não se contaminaram, sofreram, sentiram, foram perseguidos, foram dilapidados, mas não se misturaram, não se nivelaram por baixo. Estes vêm até nós. Agora a gente consegue ir até Jesus? São aqueles que se elevam. Pega a história de Nosso Lar, né, quando Dona Laura conversa com André Luiz e diz: de Nosso Lar, apenas o governador e a ministra veneranda haviam conhecido Jesus pessoalmente. Mais de 1 milhão de espíritos convivendo naquela colônia, vários com milhares de horas de trabalho e devoção, ainda não tinham conseguido se elevar ao ponto de poder conhecê-lo. Então, os apóstolos, por mais que erraram, já eram espíritos superiores, que tinham mais facilidade de se entregarem a uma proposta. Tanto que depois da morte de Jesus, cada um caminhou dentro das suas limitações, mas exemplificaram, criaram trabalhos de assistência, modificaram a sua vida. Essa é a função da religiosidade na vida da pessoa. A religiosidade vem para alterar nossa forma de pensar. Eu preciso mudar a minha vibração. Deixar de ser uma pessoa que só se agrada com as coisas pequenas, com as coisas imediatistas, com as coisas materiais. Eu preciso me agradar com o bem, com a oração, com o êxtase do trabalho, porque senão tudo aquilo que eu faço ainda é um ensaio. É válido, mas é um ensaio. Observemos a frase de Emmanuel quando ele diz: a disciplina antecede a espontaneidade. Eu preciso me disciplinar primeiro no trabalho, me obrigar a fazê-lo, para que naturalmente ele venha depois ser feito com todo o prazer da alma. Porque somos espíritos refratários. Somos criaturas que já vivemos outras experiências e estamos conservando a nossa vibração no negativismo, no imediatismo, na satisfação material. Então, a religiosidade vem como uma proposta de transformação, é um lembrete daquilo que nós já escutamos no mundo espiritual, mas chegamos aqui e padecemos do Alzheimer da reencarnação. O assistente refletiu um instante e prosseguiu. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós acontece entre nós e os seres que se nos localizam na retaguarda. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Com todo respeito à cultura das tribos, nós podemos chegar e levar para eles uma certa modernidade que faculte a eles um melhor desempenho das suas funções. Mas eles não conseguem vir da cultura que tem para melhorar a nossa atividade profissional, a nossa atividade médica. Ah, mas eles têm conhecimento da raiz, da natureza? Tem. E é um conhecimento justo, que nós podemos aprimorá-lo. Mas eles não conseguem aprimorar, por exemplo,
as pesquisas da ciência, porque ainda não alcançaram esse nível. Por isso, deve haver respeito entre as culturas diferentes. E não disseminar, acabar com aquela cultura, até porque nós conhecemos que são espíritos que estão começando num processo de crescimento. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas sem que eles consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda a patavina do nosso edifício cultural. Nós, por estarmos um pouco mais avançados cientificamente do que eles, podemos trazer algum benefício a eles. Eles ainda não conseguem fazer isso porque ainda não alcançaram. É o que tem feito no degredo dos povos, quando espíritos partem de um planeta superior para trazer progresso aos planetas inferiores. Como nós tivemos, por exemplo, no nosso próprio planeta, no livro A Caminho da Luz, narrado por Emmanuel, dos espíritos que desceram da tecnologia, da evolução do planeta, né, que estava na constelação de Capela e vieram reencarnar na Terra com conhecimentos científicos da arquitetura, da astronomia, muito mais avançados, que formaram povos de uma inteligência que hoje ainda não consegue se descobrir. Nós temos aí 7.000 anos de diferença, então, naturalmente, eles estão 7.000 anos na nossa frente, no mínimo, porque agora levantam-se teorias, pensam-se como poderia ser feito. Então, imagina o que será o nosso planeta daqui a 7.000 anos, já que o progresso começa a ser cada vez mais acelerado. É lá que eles estão. Olha o nível que eles estão. Então, eles podem vir aqui e fazer com que a gente progrida. Agora, a gente só pode ir em planos inferiores ao nosso para levar algum tipo de progresso. Imaginemos reencarnar agora num planeta que está saindo do primitivismo, que está aprendendo a cultivar a terra, a cozinhar os alimentos, a proteger as casas. E é esse o caminho que nós temos narrado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária. Então, nós estamos na hora última, né, da última hora. Os momentos finais dessa transformação, com o apelo da espiritualidade, justamente nesse ponto, mudem a sua vibração como espíritos. Deixe de lado a preguiça, o desânimo, as relutâncias mentais. Mas eu não admito isso, como se Deus dependesse da minha opinião para traçar leis. Comece a ressignificar a própria existência, para que a gente não perca essa oportunidade. Porque senão chegaremos do outro lado levando o quê? A passagem comprada para evoluirmos em planos mais inferiores. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver, e só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução lograremos aperfeiçoá-lo, superando limitações, para fazê-lo librar em esferas superiores. Diferente, né, das questões da Terra, no mundo espiritual a gente só recebe aquilo que merece, que conquista, que transforma. Eu não vou chegar no plano espiritual e ser condecorado a uma condição que eu não mereça, que eu não construí. Então, nós estamos aqui estudando juntos essa proposta. Pode ser que ao desencarnarmos, eu me coloque numa condição espiritual extremamente inferior, e aquela ali é a minha realidade. Ou pode ser que a gente consiga, em grupo, como estamos estudando, adentrar ao mundo espiritual, nas instituições de estudo e aprimoramento da mediunidade. No livro Os Mensageiros de André Luiz, ele mesmo participa de um curso numa instituição esplêndida, imensa, né? Que era uma instituição para a formação de médiums e de comunicadores, de conversadores, de doutrinadores, de palestrantes.
Ali eles estudam num nível de universidade, como um internato, e se preparam segundo seus talentos profissionais para descerem em grupo, vivenciarem experiências, retornarem, fazerem trabalhos de campo, para quando reencarnarem, aproveitarem a oportunidade. E mesmo assim, nós temos narrado no livro vários espíritos que reencarnam e não conseguem atingir o mínimo do esperado no seu trabalho. Quem sabe nós não estamos nesse ponto, mantendo o pensamento e as vibrações naquele campo de conforto que nos é próprio. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu não vou mudar. Ah, quem quiser gostar de mim que goste. Ah, eu não tenho que tolerar isso. Eu não levo desaforo para casa. É hora da gente refletir. O assistente fitou-nos com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Imaginemos, disse por minha vez, que nós propuséssemos fixar a atenção no exame mais circunstanciado, um exame mais profundo, um exame mais objetivo. Poderíamos, assim, conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Olha só, André Luiz, agora indo além. Tá, o relógio está impregnado da matéria mental da família. Então, tocando nele, eu adentro a história que ele está presa à sua realidade. Mas se eu quisesse buscar uma introspecção nessa pesquisa, ah, não, eu quero saber de que tipo de madeira é feito esse relógio, da onde ela foi extraída, de qual região do planeta estava aquela árvore, aonde ela foi trabalhada, aonde esse relógio foi feito. Eu posso chegar a esse ponto? E Aulos diz, sem dúvida. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, é iniciativa perfeitamente viável. Não há nenhum tipo de impedimento para isso. Então, nada daquilo que é construído para os espíritos é um segredo. Eles têm como investigar todo o processo que gerou e formou aquela expressão que agora é um bem. Cada objeto, concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessem por ele e um registro de fatos da natureza. Olha que observação interessante. Então, o que ele está dizendo para nós? Cada objeto, ele é o intermediador das energias mentais da onde ele estava e, ao mesmo tempo, ele é um caminho para que eu chegue ao processo de criação daquele objeto, que eu vá até os princípios da natureza, dos minerais, dos vegetais, das organizações que formaram para a construção dele. E Aulos diz, sem mais nem menos. Não podemos esquecer que o paleontologista pode reconstruir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo. É um princípio da própria psicometria. Encontra-se um osso e, através do estudo, do empenho, dos recursos mentais, ele faz todo um prognóstico de qual animal que seria, do tempo que viveu, dos estudos do carbono 14, da eliminação do carbono que a natureza impregna na sua própria construção. Quando se nos apura, a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objeto relegado ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos de que foram testemunhas através das vibrações que eles guardam consigo. Então, cada objeto carrega
uma energia. Essa energia é boa ou má, dependendo do pensamento daquele que foi dono. Imaginemos essas pessoas que, destruindo famílias, usurparam as suas heranças. Que tipo de energia levaram para dentro de casa? Do ódio, da perseguição, da vingança, da doença. Quantos tesouros mal assombrados, né, que a pessoa descobria e carregava consigo depois a infelicidade, porque estão guardados sobre um pensamento doente. Quantas heranças que se deixam, né? Mesmo aquelas registradas em cartório que não fazem bem aos próprios descendentes, geram discussões e brigas. Então nós devemos pensar que tudo aquilo que nós damos para alguém, façamos de coração aberto. Que tudo aquilo que nós temos na nossa casa carregue a energia boa do nosso pensamento e da nossa vivência cristã. Que tudo aquilo que a gente vai fazer pelos outros se faça de coração aberto. Pensemos num modo superior de vida. Porque se isso se dá no nosso campo, também se dá no campo da espiritualidade. As construções das trevas geram energias negativas. Nós temos, por exemplo, o estudo hoje da cromoterapia, do estudo da terapia pelas cores, e sabemos que as cores nada mais são do que vibrações. Então, existem cores que acalmam, cores que agitam, cores que nos despertam algum tipo de sentimento, e em vários campos elas estão sendo usadas como terapia. No mundo espiritual, nós temos toda uma cromoterapia. As construções positivas nos elevam. Nós pegamos o livro Nosso Lar e quando André Luiz entra dentro da colônia, ele sente-se renovado pela beleza das construções, pela vivacidade das cores. Aquilo causava nele um bem-estar, ao passo que nas regiões inferiores, a neutralidade da cor, o escuro, a ausência do sol, da claridade da vida, trazia para ele o quê? A depressão, a melancolia. Já viu a pessoa depressiva que fica num quarto escuro, fechado, porque aquela cor, aquele envolvimento alimenta o processo. O índice de suicídio em países que têm pouco contato com a luz do sol é muito grande. Espíritos que já são tendenciosos acabam se entregando porque não conseguem se libertar das impressões negativas. Nós somos banhados por um sol que é uma luz, né, que nos energiza, que nos vitaliza. Nós precisamos agradecer a Deus. Nós temos toda uma instrução de uma religião que foge aos princípios infantis das outras propostas, que trazem ainda um Deus punitivo, um inferno de pregações e sofrimentos eternos. Nós sabemos que somos co-criadores do universo e que o nosso pensamento é a base de tudo. A partir desse ponto, vamos construir novos conceitos de vida, para que a psicometria, quando aplicada a nós, seja saudável. E quando nós desenvolvermos o aspecto do estudo dela em profundidade, possamos também aprender com os exemplos negativos, mas potencializar os ideais da alma nobre. Nós vamos parar nesse ponto. Na semana que vem, nós vamos pegar uma história que está acontecendo dentro do museu, dentro de um espelho que ali estava. E aí a gente vai entender as questões da mente, da palavra, da sensibilidade e de tudo aquilo que envolve os trabalhos de ordem mediúnica. Vamos, nesse momento, elevar nosso sentimento ao Criador, não só o pensamento, mas a direção que parte da alma, para que possamos receber da espiritualidade superior o bem-estar que tanto buscamos,
a reposição das energias físicas e espirituais. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, fora do corpo físico, qual estaremos em breve, possamos estar em contato com os mentores espirituais, para continuar a nossa instrução, para facultar-nos o entendimento maior da vida, para aproximar-nos dos nossos compromissos maiores, que são libertar a nossa própria alma dos pensamentos e dos costumes que têm nos afetado. Ajude-nos a sair, Senhor, deste buraco imenso que estamos presos durante milênios, para que com a alma nobre, com a vibração superior, possamos conviver com os bons espíritos. Abençoe-nos a cada um de nós, abençoe-nos a todos que têm o ideal de crescimento, que estes ensinamentos não fiquem perdidos e possam ser aplicados à nossa própria vida. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, nós estamos encerrando o estudo.